Oi, gente. Boa noite, tudo bom? A aula dessa semana, feliz ou infelizmente, é minha também. Vocês tiveram aula minha semana passada e hoje, pelo cronograma, seria a aula do professor Daniel. Só que ele teve um probleminha que ele teve que viajar, então a aula de hoje vai ser minha e a próxima aula que seria minha vai ser a aula dele, tá? Só vai trocar essas aulas do cronograma, tá bom? Então, gente, mas é bom porque essa aula de razão, proporção e regra de 3 casa muito com a aula passada de porcentagem e juros, né? Tudo isso se enquadra no combo da matemática básica que vocês precisam ter muito bem aprendido, né? Então, estudem muito essa matéria. Ela não é tão difícil quanto parece. Tudo é treino, né? Então, eu já deixei as listas preparadas para vocês. A gente vai ter monitoria depois. Mas a aula, inclusive, vai ser bastante curta porque a teoria é simples. Na verdade, a dificuldade é nos exercícios. Então é isso, gente. Vamos lá. Razão, proporção e regra de 3. Bom, definição básica do início que a gente tá tendo desde quando começou ali a teoria de conjuntos. O que é uma razão? Razão é um nome bonito para qualquer divisão. Uma razão é uma relação, né, uma divisão que existe entre dois ou mais termos. Por exemplo, igual ele tá mostrando aqui, né, razão entre A e B. Então, A sobre B, isso é uma razão. E tem as razões inversas, né, que A sobre B é o inverso de B sobre A. Ou B sobre A é o inverso de A sobre B, tá? E também tem proporção. O que é proporção? Proporção pode ser direta e pode ser inversa, né? Então, acaba que a proporção inversa, ela é uma forma da direta, só que existe um jeito diferente que você tem que interpretar essa proporção. Mas vamos aqui para a teoria básica primeiro. Proporção direta, então, é essa igualdade entre duas razões. Então, dizer que A sobre B é igual a C sobre D é uma proporção direta entre duas razões, tá? Outra coisa muito importante que ajuda muito a resolver os exercícios. Gente, lembrem desse macetezinho aqui, que é a constante de proporcionalidade. Quando a gente fala que duas razões são proporcionais dessa maneira aqui, quando a gente iguala, isso aqui também é igual a uma constante. E o que é essa constante de proporcionalidade? Finge que isso aqui é um K, ficou feio, mas é um K, tá? Essa constante de proporcionalidade é o número, é o valor que indica a proporção entre essas duas razões, essas duas ou mais, né? Porque pode ser mais. Ela é chamada de constante de proporcionalidade porque é ela que mantém esse mesmo padrão pra gente poder dizer que A sobre B é igual a C sobre D, entendeu? Então, lembrem disso aqui, que isso aqui é um macete muito bom da gente usar nos exercícios, quando tem muitas variáveis, principalmente, porque a gente reduz a uma variável só, que é o valor K, que é a constante de proporcionalidade, tá? E a gente tem também o teorema fundamental da proporção. Isso aqui é básico, a gente meio que sabe usar ele e não sabe explicar de onde vem, mas é daqui. Direto vocês vêem na resolução de exercícios que a gente cruza, né, na hora que tem duas igualdades multiplicando. Aqui é exatamente isso, tá falando aqui, ó, que A multiplicado por D é igual a B sobre C. Esse é o teorema fundamental da proporção, muito útil também, tá? Então, agora vamos falar o que é uma grandeza proporcional diretamente e inversamente proporcional, né? Pelo enunciado aqui, grandezas diretamente proporcionais são as grandezas A e B diretamente proporcionais se, ao se multiplicar uma das medidas de A por uma constante K, sendo K diferente de zero, esse K aqui é aquele K de constante proporcionalidade que a gente estava falando. Isso vai corresponder também à medida de B, que ficará multiplicada por K. Então, em termos práticos, vamos supor que a gente tem a razão 2/3. E a gente vai multiplicar essa razão por um valor K, uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar de 2, vamos supor. Então, essa razão 2/3 multiplicada pela constante de proporcionalidade, a gente meio que multiplica por 2 em cima e embaixo. Então, vai virar 4/6.
Vocês concordam? Isso aqui é dizer que essa razão é exatamente igual a essa. Só que essa daqui é na forma simplificada e essa não. Essa aqui tá dobrada pela constante de proporcionalidade. E esse é interessante porque a gente tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Porque se a gente multiplicasse só o numerador, por exemplo, essa fração 2/3 ia ficar 4/3. E 4/3 não é igual a 2/3. Isso é falso. Mas falar que 4/6 é igual a 2/3 é verdade. Porque se a gente dividir os dois termos por 2, a gente acha essa fração. Em termos numéricos, é isso que significa. É só a gente achar uma constante que vai poder dizer que aquelas duas razões são iguais. E a diretamente proporcional é justamente essa aqui. Se a gente multiplica um valor K, de forma que o numerador e o denominador é multiplicado por ela. Agora, quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente tem que uma grandeza A e B são inversamente proporcionais se, ao multiplicar uma das medidas de A por uma constante K diferente de zero, a correspondente medida de B ficará dividida por K. Então, essa é a diferença. Enquanto que na diretamente proporcional a gente multiplica o numerador e o denominador por 2, vamos supor, se elas fossem inversamente proporcionais, aqui o numerador a gente multiplicava por 2 e o denominador, por exemplo, a gente ia ter que dividir por 2 e não multiplicar, porque uma é o inverso do outro. Lembra que a gente tem essa relação, né, de multiplicação e divisão. Uma é o inverso do outro, certo? Então, quando a gente diz que a gente vai, por exemplo, multiplicar 4 por 2, é a mesma coisa que a gente dividir 4 pelo inverso de 2. 4 dividido por 1 sobre 2 vai dar o quê? 4 vezes 2 sobre 1, que é 8. E aqui também é 8. Entendeu? E esses gráficos aqui eu trouxe porque de vez em quando caem algumas provas de vestibular. É só para ilustrar o que significa graficamente essa questão de diretamente proporcional e inversamente proporcional. A diretamente proporcional, vocês veem que é uma reta. E ela é uma reta que o coeficiente dela é justamente o K. O X vai aumentando na mesma medida que o Y vai aumentando e respeitando essa constante de proporcionalidade. Agora, quando elas são inversamente proporcionais, a gente não tem uma reta, a gente tem uma hipérbole. E ela tem essa questão da hipérbole porque, vamos supor, a cada valor que aumentamos de x, a gente não vai aumentar o y, a gente vai diminuir, entendeu? Porque elas são inversamente, enquanto uma aumenta, a outra tem que diminuir. Isso aqui também, gente, eu trouxe como que a gente usa a regra de 3 simples e composta antes, porque é basicamente com ela que a gente vai aprender, que a gente vai saber usar as proporções, né? Diretamente e inversamente proporcional. Para quem não sabe, a regra de 3, ela tem esse nome justamente porque a gente monta um esquema, vamos supor assim, deixa eu fazer aqui no cantinho. 2 está para 3, assim como 4 está para x. Chama a regra de 3 esse esquema aqui porque a gente só tem 3 números conhecidos e a gente quer descobrir o quarto número, que é uma incógnita. É só por isso que chama a regra de 3, tá? E aí, simples e composta, simples quando tem só duas colunas, vamos dizer assim, sendo comparada, e composta quando a gente tem mais, tá? A composta parece difícil, mas não é, gente. É muito simples depois que você aprende a usar, tá? Então, a regra de 3 simples é usada para grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver como que funciona. A gente considere o valor x como sendo incógnita. Esses valores aqui a gente conhece, tá? São números que vamos supor que a gente sabe quais que são. Então, quando ela é para grandeza diretamente proporcional, a gente está dizendo que se isso aqui aumenta, isso aqui também vai aumentar, porque elas aumentam na mesma proporção. Então, x está para P, assim como A está para B, certo? E aqui a gente pode aplicar aquela regrinha, aquele teorema fundamental, né, multiplicando, e aí a gente consegue descobrir o valor de x, porque a gente tem todos os outros 3 valores.
Agora, a regra de 3 também pode ser usada para grandezas inversamente proporcionais. Só que a diferença é, se aqui aumenta, aqui diminui. Ou o contrário, se aqui diminui, aqui aumenta, certo? A setinha é só ao contrário. Fazer esse esquema da setinha ajuda muito, viu, gente, na resolução de exercício. Então, na hora que a gente encontra uma regra de 3 que é de grandezas inversamente proporcionais, é só a gente fazer a regrinha de 3 invertendo aquela que é diferente. Vamos supor, se x sobre p, x está para p com a setinha para baixo e a b com a setinha para cima, é só a gente igualar ao inverso disso daqui, não a sobre b, mas b sobre a. Pronto, é isso. E aí faz exatamente igual, multiplica e desenvolve esse probleminha, tá? Gente, continuando aqui, ó, eu tive que parar, por isso que sumiu as anotações que eu tava fazendo. Mas outro jeito simples de vocês conseguirem resolver as questões que pedem regra de 3 e a razão é para grandeza inversamente proporcional, é só a gente alterar igual ele sugere aqui, ó. Em vez de você ter que ficar pensando, essa desceu e essa subiu, então é x sobre p igual ao inverso disso aqui, que é b sobre a. É só você trocar de ordem isso aqui e deixar as duas dessa maneira aqui. E aí você já olha direto e já consegue fazer x sobre p igual a b sobre a. Fica a seu critério, que você achar que vai ser mais fácil pra você entender. Aí faz a multiplicação normalzinho, tá? E a regra de 3 composta varia de cada exercício, né? Mas quando a gente tá analisando grandezas diferentes, por isso que a setinha é muito importante, saber quando aumenta, quando diminui, né? E aí é só você ir acertando as posições. Tenta sempre também colocar aquela variável que você está procurando primeiro. Então, o x é o único valor que a gente está em dúvida, né? Que a gente não conhece. Então, você vai pôr ele na primeira coluna. Aí, você estabelece todas as outras relações, se a setinha desce, se a setinha aumenta, comparado a x, comparado à grandeza 1. A grandeza 2 é diretamente ou inversamente a grandeza 1, que é do x que a gente quer descobrir? É inversamente, porque tá subindo. Então, você coloca aqui. A grandeza 3 é direto ou inversa, aí você coloca setinha e tudo. Com a setinha desse jeito, você vai conseguir visualizar melhor o que você tem que fazer, entendeu? Então, olhando aqui, tem setinha descendo, setinha subindo e setinha descendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o x sobre p, que é o que a gente quer descobrir, e igualar ao produto das outras. Só que aí a gente tem que fazer o produto de acordo com a relação de proporcionalidade. Essa aqui tá subindo, então é o contrário do x sobre p, da grandeza 1. Então, a gente tem que escrever ela ao contrário. Então, é b sobre a, que multiplica. Essa aqui também é ao contrário da grandeza 1. Então, a gente escreve d sobre c e não c sobre d. Só que essa daqui tá certa, tá do mesmo sentido. Então, a gente multiplica por E sobre F. Aqui, ó. Tá vendo? Ou você transforma elas para ficar todas no mesmo sentido. E faz a multiplicação aqui. E esse é o jeito mais fácil e direto de você achar o valor de x, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de outras apostilas que eu uso para fazer as aulas para vocês. Então, vamos ler, ó. Considere uma usina de açúcar cuja produção nos 5 primeiros dias da safra de 2005 foi a seguinte. Aí ele coloca aqui os dias e a produção de cada dia, né? Com base na tabela, observamos que, duplicando o número de dias, duplicou a produção de açúcar. Então, toda vez que passava de um dia para o outro, a cada 2 dias a produção dobrava. Então, do primeiro para o segundo dia, a gente teve de 5 mil para 10 mil, que é o dobro. Do segundo para o quarto dia, a gente dobrou os dias, né? Passou de 10 mil para 20 mil. E aí vai, por continuidade. Se aqui tivesse 6, se fosse dia 6, esse 20 mil ia ser o dobro, que é 40 mil. Certo? Perdão, se fosse 8, porque é dobrando o número de dias. Seria 40 mil se fosse o 8º dia, tá? Desculpa. Porque a produção tá aumentando de 5 em 5 mil. Triplicando o número de dias, triplicou a produção de açúcar e assim por diante.
Nesse caso, dizemos que as grandezas tempo e produção são diretamente proporcionais. Por quê? Porque a cada dia que passa, a quantidade de produção aumenta, entendeu? E observe também que 2 a 2 as razões entre o número de dias e o número de sacos de açúcar também são iguais. Então, olha só. O primeiro sobre o segundo dia tem uma produção de 5.000 sobre 10.000. Só olhar a tabela. Beleza. O primeiro sobre o quarto dia tem uma produção de 5.000 para 20.000. O segundo para o terceiro dia tem uma produção de 10.000 para 15.000. E esses números, gente, essas aqui são as razões diretamente proporcionais individuais. Se a gente simplificar esses números aqui, vai dar exatamente esse número aqui, ó, que a gente tá olhando, entendeu? Então, 10.000 por 25.000 é 2/5. 15.000, que é a produção, e 25.000 dividido vai dar 3/5. E assim vai, tá? Isso nos leva a estabelecer que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira razão é igual à razão entre os valores da segunda. Tomemos agora outro exemplo. Com 1 tonelada de cana-de-açúcar, uma usina produz 70 litros de álcool. Com esses dados, podemos supor que, com o dobro do número de toneladas, ou seja, com 2 toneladas, quanto de álcool que a gente vai produzir? O dobro de álcool, né? Então, 140 litros. Com o triplo do número de toneladas de cana, a usina produz também o triplo do número de litros de álcool, que é 210, e assim vai. É uma relação que guarda essa proporção direta. Se você aumenta uma X vezes, a outra que você está analisando vai aumentar X vezes também. Agora, as grandezas inversamente proporcionais. Considere uma moto cuja velocidade média e o tempo gasto para percorrer determinada distância encontram-se na tabela. Então, se a velocidade for de 30, ele gasta 12 horas. Se a velocidade for de 60, ele gasta 6 horas. Vai prestando atenção nos números. Se ele gasta 90, ele gasta 4 horas de tempo. 120, gasta 3 horas. Vamos analisar esses tempos e essa velocidade? Ó. Na velocidade de 30, ele gastou 12 horas. Se você dobrar a velocidade de 30 para 60, o que aconteceu com o tempo? Caiu pela metade. Tá vendo? Já tá aí a relação. Enquanto uma dobrou, a outra dividiu pela metade. Se você triplicar, ou seja, de 30 para 90, você divide o tempo por 1/3. Porque 12 dividido por 3 é 4. E assim vai. Então, a gente vê que elas são inversamente proporcionais. Se uma aumenta X vezes, a outra diminui X vezes, tá? Então, que é justamente as observações que ele faz aqui nessa parte. Então, nesse caso, a gente diz que as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais, porque quanto mais rápido você anda, menor o tempo que você precisa para percorrer aquela mesma distância, certo? E aqui tá escrito exatamente aquela relação número a número que a gente tinha feito, né? Então, 30 por 60, que é a velocidade lá, a primeira velocidade foi 30, a segunda foi 60, é igual o inverso do tempo, que é 6 por 12. Porque 6 horas era o tempo que usava quando gastava 60 km por hora. E 12 horas é o tempo que usava quando a velocidade era 30. Certo? Que é o inverso dessa razão. Entendeu? Então, a gente tem que multiplicar pelo inverso. Aqui, um exercício resolvido, pessoal, pra gente botar em prática. E depois eu vou resolver as listas com vocês para as monitorias. E vocês treinam bastante também os exercícios da lista, ó. Um automóvel gasta 3 horas para percorrer um percurso a 80 km por hora. Lembra, se é de carro, a gente já pensa que tempo e velocidade é inversamente proporcional. Ele gasta 3 horas para percorrer com 80 km por hora. Quanto tempo ele levaria para fazer o mesmo percurso a 50? Simples. Vou escrever aqui, ó, T de tempo e V de velocidade. Ele gasta 3 horas para percorrer um percurso a 80 km por hora. Quanto tempo ele gastaria, X, se ele percorresse esse mesmo percurso com 50?
Não importa a setinha, se você faz pra cima ou pra baixo, pensa do jeito que você acha melhor. Mas você tem que entender que uma é pra cima e a outra é pra baixo, não importa qual, porque elas são inversamente proporcionais. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, 3 está para x, assim como o inverso disso aqui, né, gente? Então, 50 tá para 80. Simples desse jeito. Cruza multiplicando. 50 vezes x é igual a 80 vezes 3. X é 80 vezes 3 sobre 50. Certo? Isso vai dar 4,8 horas. Aqui ele colocou uma explicação desse jeito, que dá exatamente a mesma coisa. Mas viu? A partir do momento que você sabe se ela é direta ou inversamente proporcional, você já faz. E eu trouxe também um pouquinho da teoria sobre o problema das torneiras, que é muito, muito comum nos vestibulares, no Enem e vestibular comum. As paulistas adoram problema de torneira de proporção, tá? Cai tanto na primeira fase quanto na segunda fase, ó. Chama de problema de torneiras uma galeria de problemas que envolvem a razão A sobre B, que pode representar... Então, aí problema de torneira, ele sempre é sobre vazão e produtividade. Então, igual ele fala aqui, a produtividade de um pedreiro, ou seja, trabalho pelo tempo, ou vazão, que é volume pelo tempo, entendeu? Então, o problema clássico, pra vocês entenderem do que a gente tá falando. Uma torneira enche um tanque em 2 horas e a outra torneira enche o mesmo tanque em 3 horas. Então, de cara, o que a gente entende? Se a torneira, vou chamar de torneira 1, essa aqui, enche o tanque em 2 horas, vocês concordam que ela solta muito mais água por unidade de tempo? Porque ela enche o tanque em menos tempo do que a torneira 2. Então, a vazão, que é a quantidade de água que ela solta, volume de água por unidade de tempo da torneira 1 é maior do que a vazão da torneira 2, certo? Determine o tempo gasto para as 2 torneiras juntas completarem o tanque todo. Esse que é o X da questão, o problema dessa questão, porque ele pede o tempo quando a gente associa 2 torneiras, entendeu? Ou quando a gente associa a produtividade de pessoas que trabalham de maneira diferente. Por exemplo, um pedreiro ergue um muro em 12 horas, um outro pedreiro ergue o mesmo muro em 10 horas. Se os 2 pedreiros trabalharem junto, quanto tempo eles erguem o muro? É essa a questão, entendeu, gente? É a mesma coisa. Então, vamos lá. Para isso que a gente precisa desse conceito de produtividade ou vazão. A vazão, como eu te havia falado, é volume por tempo. Então, a vazão da torneira 1 é um volume do tanque que eu vou chamar de V, porque eu não sei quanto que é, ele falou, dividido por 2, que é 2 horas que ele gasta para encher. E a vazão da torneira 2 é V sobre 3, certo? E quando juntamos as 2 torneiras, criamos uma torneira imaginária. E a vazão dela é V1 mais V2. Então, essa é a vazão final. É com ela que a gente vai ter que descobrir o nosso tempo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar... É só a gente fazer... Aqui ele já foi direto, eu vou voltar um pouquinho o exercício, tá, gente? É só você fazer assim, ó. Se a torneira 1 enche em 2 horas e a torneira 2 enche em 3 horas, quanto tempo as 2 juntas vão encher o mesmo tanque? Em quantas horas? É essa. Pronto. É só resolver esse exercício, entendeu? E aí ele já foi direto para a resolução aqui. Ele passou o T multiplicando isso daqui. Aí o que a gente faz? Acha o denominador, né, comum, entre 2 e 3, que é 6. Então, a vazão vai ficar igual a isso aqui. A gente encontra que o tempo vai dar 1,2 horas. Esse é o tempo que as 2 torneiras juntas gastam para encher o tanque, tá? Vai ter muito exercício assim, viu, gente? Eu também já vou gravar a monitoria e mandar os principais para vocês, mas se tiverem dúvida podem entrar em contato comigo, tá? No Zap, vocês já tem lá o nosso grupinho. Então, é isso. A teoria é só essa, viu, gente? A teoria é muito pequena, agora é só treinar, saber aplicar exercício, saber reconhecer, saber os macetes de cada exercício.
E é isso, tá? Bom final de semana, um beijo pra vocês.